Boa noite, pessoal. Hoje vamos para a aula 12, falar sobre combinação com repetição. Aula passada eu fiz exercícios sobre princípio multiplicativo, princípio aditivo, e essas aulas foram 10 e 11, se não me engano, né? Que foi tanto de princípio aditivo multiplicativo e aplicações, que nós vimos permutação, arranjo e combinação. Combinação simples, tudo simples. Os exercícios da última aula, eu recomendo que vocês que ainda estão um pouco em dúvida das respostas que vocês vão apresentar na Avion e tudo mais, nessa Avion 4, que vocês revejam lá. É claro, as questões não são iguais, mas o assunto é o mesmo. Então, é entender um pouco o porquê eu tive aquela ideia no gabarito, olhar o passo a passo. Até mesmo se vocês fizeram, então, satisfeitos com as respostas. Está correto o que vocês fizeram. Mas uma coisa é estar correto, outra coisa é você explicar aquilo, né? Então, olhem lá o gabarito para ver como é que está feito, para vocês fazerem da mesma forma, tanto para o PDF quanto na apresentação de vocês aqui na quinta-feira, tá? Bom, então vamos dar continuidade a essas aplicações aí de princípio multiplicativo e aditivo. Só para relembrar de novo, né, esse slide, inclusive eu já coloquei na aula passada, então recapitulando um pouco do que a gente está vendo já de 3 aulas até aqui, falando bem pontualmente, é claro que dentro das aulas eu expliquei com mais detalhe, justifiquei melhor as fórmulas, argumentei, deduzi as fórmulas de fato para vocês. O que a gente tem, permutações, é quando você quer arrumar N objetos distintos em ordem. É simples assim. Então, uma atenção que eu chamo aqui você tem para quando lidar com N objetos distintos e você quer saber as ordens que eles podem ter, então é um problema de fato de permutações, tá? Atenção a esse nome, objetos distintos não têm objetos iguais. Então, dando uma dica talvez para o Kennedy aí, para sua questão da Avion, lá você tinha elementos que são repetidos. Lá aparece, sei lá, 3 zeros, ou sei lá quantos, 5 zeros que aparecem, aparece 1, 2 uns, sei lá quantos são os uns. Mas esse zero é igual a esse zero, que é igual a esse zero, que é igual a esse zero, que é igual a esse zero. Por que isso é importante? Porque se simplesmente você considerasse a permutação de todos esses elementos aqui, você com certeza vai gerar elementos repetidos. Por quê? Uma das permutações que tem com essa sequência poderia ser, por exemplo, pela troca desses 2 zeros. Trocar esse zero com esse zero, ok, troquei. Mas gerou alguma diferença no resultado? Gerou alguma permutação diferente da qual você já tinha anteriormente? Não. Então, você, se considerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fatorial, por exemplo, não serve para resolver esse tipo de problema, porque você tem elementos repetidos. Então, significa, se você alterar a ordem de elementos que são repetidos, você vai gerar nada novo. Pode ser que você gere, por exemplo, trocando esse 0 com esse 1, beleza. Mas você tem várias outras configurações que são elementos repetidos, que são sequências repetidas. Tá legal? Então, permutação, assim, desses elementos se aplica quando você tem os elementos distintos. Então, é o tipo de problema que nós vimos naquela aula lá, quando eu quero saber os anagramas da palavra chinelo. Ou, nadadores, você tem os nadadores, quer saber quantas ordens eles podem chegar, quantas são as possíveis ordenações deles. Aí, beleza. É claro que tem várias outras alterações, várias outras restrições, mas, a grosso modo falando, inicialmente, é isso. Se você tem isso em mãos, você quer saber, esse exatamente tipo de pergunta, né? Quantas são as arrumações, as ordens e tudo mais, é N fatorial. Isso é permutação dos N elementos. Arranjo, quando você lida com esse tipo de contexto, né, que você vai aplicar arranjo, é quando você tem uma quantidade grande de objetos, são N objetos distintos, e você quer saber quantas são as arrumações de K desses N objetos, tá?
Então, você não quer saber a ordenação de todos os elementos. Eu não quero saber, por exemplo, qual vai ser a ordem das notas de todos os meus alunos de FMC. Por exemplo, eu quero saber de todos os alunos de FMC, eu quero saber a ordem dos 3 primeiros, os que têm as 3 melhores notas, por exemplo, tá? Então, é esse tipo de problema, de um pedaço grandão você restringir a pedaços menores. Mas, aqui, existe essa restrição que você impõe de querer ter essas arrumações. E aí você tem inúmeras possibilidades, inúmeras não porque é contável, né? Você tem várias possibilidades aqui para você ter essas arrumações. A saber, é justamente arranjo de N, K, a K. E essa fórmula, se vocês não lembram do porquê, retornem lá à aula, essa é a aula 12? Então, aula 10. Não, aula 11. Na aula 11, eu acho que é a aula 11. Então, na aula 11, eu argumentei o porquê, por que essa fórmula é assim, né? A gente conseguiu sair de algo que era assim e chegar nessa fórmula aqui. É claro que eu não quero que vocês decorem fórmula, até porque se decorar fórmula não vai servir para nada. Eu vou adicionar uma restrição a mais, você não vai saber aplicar a fórmula, vai aplicar de um jeito que não vai resolver. Então tem que entender bem o quê? Qualquer assunto que eu falo aqui tem que entender bem o quê? Princípio aditivo, princípio multiplicativo. Resolver por partes é o caminho que você tem para resolver esse tipo de problema. Então, pode ser que num pedacinho você aplique um arranjo, no outro pedacinho você aplique uma permutação, e assim por diante. Todas as questões que a gente viu são assim, são feitas passo a passo, e para um certo pedacinho você aplica um desses conceitos. E você vai juntando pelo princípio aditivo, que você vai somar para obter a sua resposta, ou é pelo princípio multiplicativo, que você vai multiplicar para você obter a sua resposta. E aí depende de questão para questão. Vimos uma série de exercícios sobre isso. Continuando, o problema de combinação, a gente está interessado não nas arrumações desses pedacinhos menores, mas quantos são esses subconjuntos dentre N elementos que possui K elementos. Quantos são os subconjuntos de 3 alunos dentre 10 alunos? Eu estou interessado aqui em subconjuntos, em quantos são os subconjuntos. É isso que é o meu tipo de pergunta que eu consigo aplicar a combinação e resolver o meu problema. Por exemplo, vimos já isso na aula passada, se não me engano, na aula de exercício. Pensa que você tem 4 cadeiras, tá? E aí você quer saber o seguinte, quantas são as opções... Não, deixa eu voltar um pouquinho e começar um problema inicial, só deixa eu pensar um pouquinho. A Ananias e o Patrick vão entrar aí. Tá. Vamos pensar numa palavra. A, a, a. Essa é a minha palavra, tá? Absurdo. E aí você tem nessa palavra 3 As. Meu S nunca é bom, tá? Mas o meu S geralmente é assim, ó. Parece um, sei lá o quê. Enfim, e essa palavra é absurdo, tá? Tem 3 As aí seguidos e beleza. Eu quero saber o seguinte: quantos são os anagramas dessa palavra absurdo, de modo que você nunca tem 3 As consecutivos? Ou seja, você, mais do que isso, você sempre tem, aliás, você nunca tem As consecutivos. Você nunca tem 2 As consecutivos. Entenderam minha pergunta? Minha pergunta é: você tem essa palavra aqui, eu quero saber quantos são os anagramas dessa palavra, de modo que você nunca tenha 2 As consecutivos. Alguma sugestão?
A intuição é ir arrumando ele dentre os intervalos a partir de A, S, U, R, D, O. Arrumando o que dentro dos intervalos? E alocando cada um deles dentre essas, o restante das Alocando letras. quem? Dentro do que? A letra A. Alocando os As, onde? Entre o restante das letras. Entre os restantes das letras. Isso aí. Inclusive na primeira posição, aliás, antes de B e depois de O, inclusive. Então, o que você está falando é o seguinte: o que significa você não querer dois As consecutivos? Significa que necessariamente os As têm que estar entre essas outras letras aqui. Então, o que a gente faz? Primeiro de tudo, esquece os As. Ignora esses As aqui. Não tem nenhuma palavra, aqui não tem A. Não tem. Não tem esses As aí. Pensa na palavra que só tem essas letras. Ok? Então tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras. Tá legal? E aí você faz, ó, de quantos modos você pode arrumar essas letras? Ou seja, quantos são os anagramas dessa palavrinha aqui que sobrou? Quantos são? Os anagramas dessa palavra aqui. Absurdo. Isso, 6 fatorial, porque são 6 letras, todas letras distintas. Olha o problema de permutação aparecendo aí. Então, para arrumar esse pedacinho aqui, você gasta 6 fatorial. Você tem 6 fatorial configurações aqui. Tá? O que você quer agora? Você quer mexer com esses As agora. Você ignorou a presença desses As. Agora você tem que alocar os As dentro desse pedaço, dentro desses vários anagramas que tem aqui. E agora? Como é que você faz isso? O que você quer fazer? Né? Você tem todos os anagramas com essas letras. Elas têm 6 letras. Então você tem aí uma, duas, três, quatro, cinco, 6 letras. Aqui eu estou colocando nesses risquinhos aqui, representando letras genéricas que estão aqui dentro. A gente sabe que o número de configurações assim é 6 fatorial, é coisa pra caramba. Tá? É coisa pra caramba. Então, você está considerando o seguinte: para cada uma dessas configurações, dessas 6 fatorial configurações, você tem que alocar os As. Agora, como você vai alocar os As aqui? Como o Kennedy comentou, você tem que alocar os As nesses espaços aqui. Você tem que escolher desses lugares que eu risquei agora. Vou até mudar a cor para de azul. Desses lugares que eu risquei de azul, você quer utilizar todos eles para poder alocar os As? É isso que você quer? Entenderam minha pergunta? Não entendeu minha pergunta? Então, o seguinte, eu quero saber quantos são os anagramas dessa palavra, de modo que não tem dois As consecutivos. Não terem dois As consecutivos significa que todos os As têm que estar entre outras letras. Essas outras letras aqui. Então, você tem esse espaço, esse e esse, ou seja, 7 lugares, para escolher o quê? 3 lugares. É como o Guilherme colocou aí. Desses 7, você quer escolher 3. Tá certo isso? Entenderam esse ponto? Mas você tem 7. A minha pergunta foi: desses 7, você quer utilizar esses 7? Não, você não quer. Desses 7, você quer escolher 3. Isso aí.
Agora, como que de 7 posições... Tá, deixa eu continuar com a coisa que você me pergunta de novo, ô Gabriel. Só que eu não sei qual foi a sua dúvida exatamente. Mas o seguinte, dessas 7 posições, você quer escolher 3 para alocar os ás. E concorda que tanto faz a ordem que eu escolho esses ás? Aliás, tanto faz a ordem que eu escolho as posições para alocar esses ás? Perfeito. Como as letras são iguais, eu não estou interessado na ordem que eu estou escolhendo essas posições. Não estou. Então, o que eu estou interessado é o quê? Em combinação de 7, 3 a 3. Ou seja, desse 6 fatorial que tem aqui, desses que eu risquei, pelo princípio multiplicativo, você multiplica, então, por combinação de 7, 3 a 3. Está aí a sua resposta. Entenderam? Beleza? Sim? Então, são nesses probleminhas aí que você vê a aparição de cada um desses conceitos aqui. Agora, se fosse A, E e I, aí já não seria combinação, seria arranjo de 7, 3 a 3. Porque aí a ordem que você escolhe faz diferença se você vai alocar A, E, I, ou é I, é A, e assim por diante. Entenderam? Então, cuidado com esses pontos, com esses pequenos detalhes, que é aí que vai dar a distinção de um problema ou de outro problema, tá? Então, após essa breve recapitulação... Ah, o Gabriel, professor, eu fiquei com dúvidas mesmo. O que me pega, por exemplo, importa a ordem de um pódio... Aí depende do seu problema, Gabriel. Se o seu problema está no pódio, o que você acha? Ah, isso é por conta do seu problema lá, né? Aí você tem que prestar atenção na pergunta. Se a pergunta está pedindo quantos são os possíveis pódios, ou quantos são quem são as pessoas que estão lá, quem são as 3 primeiras pessoas, entendeu? Na última aula, na aula de revisão, o que tem? Sobre as cadeiras? Certo. E fez sentido isso, a ordem importar lá? Não fez sentido? A pergunta pedia. Sim? Não, a pergunta era: quantas são as arrumações das pessoas ali naqueles bancos do metrô? De quantas formas as pessoas podem se sentar no metrô? Era esse tipo de pergunta. Você tem que adicionar a restrição, que era as pessoas, tem algumas lá que necessariamente têm que sentar de frente, outras necessariamente têm que sentar de costas e tudo mais. Se fosse de que jeito? Se fosse desse jeito aí que a ordem não importasse? Tá, se fosse desse jeito, o tipo de pergunta seria: seria simplesmente como são as alocações das cadeiras, né? Não é exatamente de quantas formas as pessoas podem se sentar, mas sim quem são as pessoas, enfim, eu nem sei muito bem qual seria a pergunta exatamente. As cadeiras A, B, C são de costas, não importa se Fabrício sentou na A ou na B, mas que sentou de costas. Então, é porque você está considerando estritamente a restrição apresentada, mas não está pensando na pergunta que foi feita. A restrição era essa, você tinha, eu não lembro mais a quantidade, mas, sei lá, de 5 pessoas, ou de 10 pessoas, sei lá, né? 4 queriam se sentar de costas. Tinham que se sentar de costas. Tá certo que aí não importa exatamente onde as pessoas vão se sentar. O que importa é que estão de costas. Das 5,
Essas 4 estão de costas. Mas a pergunta não era essa. Essa era uma restrição que foi apresentada. Daquelas 10 pessoas, 4 queriam se sentar de costas, 3 queriam se sentar de frente. Mas a pergunta não era aquela pergunta que fosse o seguinte: como são as alocações das cadeiras dessas pessoas? Tá? Não se referia à alocação das cadeiras, mas é a ordem das pessoas naqueles bancos do metrô. Tá? É uma sutil diferença. Beleza? Mas aí você tem que ficar muito atento ao tipo de pergunta. Uma coisa é a restrição, outra coisa é a pergunta. São 2 coisas distintas. Tá? E cuidado com esses pequenos detalhes. Igual aqui nessa questão que eu bolei agora. De ter as letras A's entre 2 outras aí. Entendeu? Então, cuidado com isso aí. O que eu quero chamar a atenção aqui agora, e aí já entrando... Eu posso continuar, Gabriel? Ou você tem alguma outra dúvida, assim? Tá. Entrando, de fato, no conteúdo da aula, né? E vamos ver até onde eu consigo ir, mas também não é tão problemático, porque na próxima aula... Ah, não, a próxima aula é com vocês, né? Quinta-feira é com vocês. Mas, enfim, vamos ver até onde eu consigo falar hoje, mas não tem muita coisa para falar, mas é mais uma restrição extra. Uma observação que eu faço aqui é que todos os objetos são distintos. Está vendo a palavra distinto que aparece? Distintos. Sempre distintos. É claro, se tiverem objetos repetidos, você consegue tratar eventualmente usando uma combinação, fazendo alguma coisa um pouco diferente, pensando com cuidado, você consegue chegar lá. Mas vamos olhar agora um outro tipo de problema. Tá? Quando nós temos objetos que são iguais. Eu vou apresentar aqui uma série de problemas em que os objetos são iguais. E aí você vê que resolver por permutação simples, arranjo simples ou combinação simples não vai resolver o seu problema. Vou apresentar um tipo de problema aqui um pouco diferente. Você tem 12 anéis iguais e você quer distribuir esses anéis em uma mão que tem 5 dedos. Tá? A pergunta é: quantas são as formas de distribuir os anéis nos dedos? Entenderam o tipo de pergunta? Entenderam que aqui existem objetos que são iguais e agora tem algo diferente aqui? Deixa eu tirar o azul, vou botar para o rosa aqui. Existe bastante coisa diferente quando você tem agora objetos que são iguais. Pensa no seguinte, vou desenhar uma mão aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Podia ser desenhista, né? Desenho muito bem. Então, você tem aqui 5 dedos. Aí eu vou pegar uma outra cor. Dos anéis, tá? São 12 anéis iguais. Então, pensa que você tem aqui nesse dedo um anel. Aí, nesse dedo aqui, você tem outro anel, outro anel. 1, 2, 3. E agora, nesse dedo aqui, você tem todo o restante. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá tudo aqui, tá? Desculpa meu desenho, mas tá tudo aqui. Então, você tem essa distribuição. Concorda que isso é uma distribuição possível? Nesse dedo ficou um anel, nesse dedo ficaram 2, e aqui ficaram todos os demais. Beleza? Tudo bem? Agora, pega esse anel que está aqui e troca com esse anel que está aqui. Faz uma troca dos dois. Vai gerar alguma diferença? Vai gerar alguma configuração diferente? Não vai, porque os objetos são iguais. Então, aqui você vê que você não está interessado exatamente numa ordem que os anéis vão aparecer, mas é numa distribuição que os anéis vão ter nos seus dedos. Tá legal? Então, uma configuração é de fato isso. É uma distribuição dos 12 anéis em 5 dedos. Por exemplo, um anel no polegar, 2 anéis no indicador, 9 anéis no dedo médio, 0 no mindinho e 0 no anelar.
Concorda que isso é uma distribuição possível? Soma 12, você tem num dedo 1, no outro dedo 2, no outro dedo 9 e 0 para os demais. É uma configuração possível. Então, os anéis são iguais. Por isso que o nosso interesse é nessa quantidade de anéis por slot. Entenderam? Vamos passar para outro tipo de problema. Então, só para completar, né? Estamos interessados na quantidade de anéis no dedo e não nos anéis em si. A gente não está interessado aqui nos anéis, mas nas aparições, na quantidade de anéis por cada caixinha dessa. Vamos para outro problema, tá? Passar desse problema 1, vamos... Eita, nós! Eu estou muito gago hoje. Vamos para o problema 2. Você tem 12 bolas iguais e você quer distribuir em 5 caixas, e aí você pode pensar nessas caixas serem distintas, tá? Só para não escrever aqui, mas sim, elas são distintas. Então, o seguinte, você tem aqui agora 12 bolas e 5 caixas. E aí, a pergunta, quantas são as formas de distribuir as bolas nas caixas? E a pergunta que eu faço, o que é uma configuração? De novo, é uma distribuição dessas 12 bolas nas 5 caixas. Concordam com isso? Vocês concordam também que o primeiro problema é exatamente igual a esse segundo problema? Eu só estou trocando anéis por bolas e dedos por caixas, mas é o mesmo problema que está sendo apresentado. Beleza? Tá claro isso? Então, a resposta do problema 1 dá para a gente também a resposta desse problema 2. Concordam com isso? Sim? Tranquilo. Então vamos avançar agora. Vamos para o terceiro problema. Quantas são as raízes não negativas dessa expressão aqui? O que é a raiz de uma expressão? Isso, perfeito, Guilherme. Faz sentido os problemas serem iguais, o primeiro e o segundo, porque assim como os dedos são distintos, as caixas também são distintas. Perfeito. Agora vamos para esse problema que está aqui. Eu quero saber quantas são as raízes não negativas dessa igualdade. O que isso significa? Significa que uma raiz, no caso, as raízes, né, são os valores que você pode pôr para essas variáveis, substituir os valores aqui e dar 12. Por exemplo, x1 recebeu 1, x2 recebeu 2, x3 recebeu 9, x4 e x5 receberam 0. Entenderam? Que isso daqui é uma raiz para essa expressão, ou seja, são valores que você põe para as variáveis, de modo que cada variável recebe valor maior ou igual a 0, de modo que a soma desses valores resulte em 12. Entenderam? Que isso daqui é uma resposta? É uma possível solução aí. Tudo bem? Mas a pergunta é o quê? Quantas são as raízes? Ou seja, isso aqui tudo bem, é uma raiz, mas poderia ser 0, 12, 0, 0, 0. Poderia ser várias, né? E concordam que os problemas 1, 2 e esse 3, eles são exatamente o mesmo problema? Entenderam isso? Eu só estou mudando aqui o contexto, mas é a mesma pergunta, é a mesma resposta que eu vou ter. Se eu consigo resolver o meu problema 3, a mesma resposta dele vai ser a resposta do problema 2, e vai ser a mesma resposta do problema 1. Ok? Entenderam? Tá claro isso? Então tá, vamos continuar. Para resolver esses problemas, a gente vai resolver de um jeito só, tá? Eu vou fazer primeiro uma modelagem. É uma coisa que vocês vão aprender ao longo do curso de vocês. Para quem já está mais à frente, talvez já tenha visto isso em outras matérias. Quando você tem um problema em mãos, um jeito de você resolver é você criar um modelo
e resolver o seu problema nesse seu modelo. Você pega o seu problema, transforma de um outro para um outro jeito, que você consegue entender melhor ele. Isso é uma modelagem, tá? É você pegar essa sua problemática, conseguir reescrever de uma outra forma que fique mais claro o que você está querendo e o que você quer. Você consegue entender justamente a essência do seu problema. Isso que é uma modelagem. Tá legal? Então, vamos fazer isso aqui. Então, apesar de estar talvez um pouco distante do que a gente viu nas aulas passadas, já já a gente vai ver que vai ser o mesmo tipo de problema. Beleza? Então, vamos continuar. O problema é o seguinte: a gente vai associar uma possível solução, ou seja, uma possível atribuição de valores para cada slot. Você pode pensar no seu problema 1, que era os seus dedos, cada dedo ser um slot. Você pode pensar no problema das bolas com as caixas, cada caixa ia um slot. Ou você pode pensar no problema das suas sequências lá que eu apresentei anteriormente, nesse problema 3, cada variável aqui é um slot, tá? Então, você associa esse seu problema a uma sequência binária, tá legal? Cada sequência binária vai associar para você uma possível configuração que resolve o seu problema. Por exemplo, aqui atrás, uma configuração que resolve esse meu problema é uma sequência de valores que resulte em 12 a sua soma. Tá? Então, você vai ter a variável 1 recebendo 1, a variável 2 recebendo 2, a variável 3 recebendo 9, a 4 e a 5 recebendo 0. Resolve, é uma sequência que está lá na minha solução. Não é a única, existem várias outras. Mas a gente vai conseguir modelar uma solução, uma sequência dessas que dá uma resposta possível para mim como uma sequência binária. O que é uma sequência binária? Me responde aí. Sequência binária. O que é isso? Alguma opção aí de resposta? Alguma? É uma sequência que só pode possuir 2 valores. Isso, binária. Binária é isso. Isso é de 2. O seguinte. Cirúrgico? Por que cirúrgico? Não entendi. Me foi mal, eu não. Eu sou meio lerdo mesmo. Tá. Ah, foi preciso, né? Foi preciso mesmo, parabéns aí. Então, o seguinte, sequência binária só pode possuir 2 valores. Não é uma sequência binária qualquer, tá? A gente tem que ter algumas restrições nessa sequência binária. E vamos ver quais são elas, tá? Então, vou apresentar aqui agora. Binário, nesse sentido, a gente vai utilizar o 0 e 1, tá? Poderia ser A e B, poderia ser 2 e 3, qualquer par aí que distingue um do outro. Tá? Eu vou utilizar 0 e 1 para o padrão. Binário, a gente associa muito a bits, zeros e 1, né? Então, você tem uma sequência binária especial que vai ser uma modelagem de uma solução para o nosso problema. Tá legal? Então, é o seguinte, você vai ter o dígito 1 na sua sequência binária que vai associar uma variável. O que é a variável? Variável, por exemplo, é isso. É o x1, x2, x3, x4, x5. Ou é, por exemplo, o dedo 1, dedo 2, e assim vai por diante, é a caixa 1, a caixa 2, tá? São os elementos que são distintos. Isso você vai associar cada variável a um dígito 1. Ao dígito 0, você vai associar os objetos que são iguais. Então, cada dígito 0 vai associar para você um anel, que são 12 anéis iguais lá no nosso problema, ou vai associar a bolas que são iguais, né? São 12 bolas iguais, cada uma dessas bolas vai ser um dígito 0 associado a ele. Ou vai associar cada unidade inteira que você tenha nesse problema aqui.
Então, se você tem 2 associado a essa variável, você vai ter 2 zeros associados a esse valor. Se é 9, você vai ter 9 zeros associados a esse valor, tá? Então, a cada unidade de inteiro aí, você vai ter associação com 1 zero. A cada unidade, a cada 1, você tem 1 zero, tá? Bom, então, esse dígito 1 que eu estava falando das variáveis distintas, né? É a caixa, então é o número de caixas, é o número de dedos, são essas variáveis x1 distintas aí, xi distintas. Os objetos iguais são as bolas, são os anéis, unidades não negativas da sua expressão lá. Então, vamos retornar, entendido essa modelagem, vamos ver como funciona isso nos nossos problemas. Como, de fato, a gente vai conseguir associar essa solução do nosso problema 3, que era a primeira variável recebendo 1, a segunda 2, a terceira 3, as demais 0. Como a gente associa essa atribuição de valores a uma sequência binária nesse modelo? Vai ser assim. Ó, a gente sabe que isso vai dar 12, beleza, é uma solução. Então, a atribuição vai ser dessa forma. Faz sentido para vocês? Eu preciso explicar o que isso se refere? Como é essa modelagem? Pensem aí, vejam e me expliquem. O ponto é, essa sequência binária vai associar para a gente essa sequência de valores que vai estar uma possível resposta para o meu problema, que é resultar em 12, essa soma. Agora, por quê? Por que eu consigo olhar para cá e entender que são esses valores? Simples. Você entendeu antes que você tinha um dígito 1 para cada variável, então você tem 5 dígitos 1 necessariamente. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. São um dígito para cada variável. Cada dígito 0 vai ser para ter associado a ele uma unidade que vai receber aquela variável. Então, essa variável recebe 1. Por quê? Porque você tem exatamente um 0 aqui à esquerda desse primeiro 1. Entre esse primeiro e esse segundo 1, você tem 2 zeros. Então, vai associar exatamente 2 para essa atribuição de valor nessa segunda variável. Enquanto a terceira vai ser 9, porque você tem 9 zeros aparecendo entre a segunda e a terceira variável. Enquanto as demais, entre esse 1 e esse 1 não aparece zero, significa que a variável vai receber zero. Aqui, entre esse 1 e esse 1, não tem zero, significa que a variável associada não vai receber valor, vai ter valor zero. Entenderam como é essa modelagem? Entenderam que, de fato, você consegue, de uma solução que você tem aqui, passar para cá tranquilamente, e também de uma sequência que você tem aqui, você consegue passar para cá tranquilamente? Tudo bem? Ficou confuso? Onde exatamente, Guilherme? O Gabriel? Talvez os riscos que eu tenha feito. Deixa eu. Ai, caramba! Como é que passa a gagueira, hein? Ia tomar um susto? Você não entendeu. Beleza. Então, o que eu quero? É modelar o meu problema. Como? De uma solução para o meu problema. Lembra do problema dos anéis? Lembra do problema das bolas lá nas caixas? Lembra do problema que era a soma dá 12? São 5 variáveis,
cada variável recebe um valor, a soma dá 12. Certo? Lembra desse problema? Então, o que eu estou querendo fazer? Primeiro, o que eu quero? Eu quero saber quantas são as possíveis atribuições de valores de modo que a soma dê 12. Uma é essa. Uma outra poderia ser: a primeira variável recebeu 2, a segunda variável recebeu 3, a outra recebeu 4, e aqui, sei lá, recebeu 8, e a 1, 2, 3, 4, a outra recebeu 0, isso aqui dá 12? É uma possível solução também. Mas existem várias. Isso daqui contou uma na minha resposta. Isso aqui contou outra na minha resposta. E aí tem várias. Minha pergunta é: quantas são? Para a gente conseguir responder isso, quantas são essas atribuições, eu estou fazendo uma modelagem. Eu estou pegando o meu problema e eu estou passando ele uma solução do meu problema, que a saber é essa. Eu estou passando uma solução do meu problema para uma sequência binária, de modo que você tenha que ter exatamente 5 uns, porque cada um vai atribuir o número de variáveis que você tem no seu problema. Então, se são 5 variáveis, você tem 5 uns. Cada zero vai representar uma unidade que a variável vai receber. Então, antes do primeiro 1, vai contar exatamente o número de zeros que vai associar para você a quantas unidades essa variável vai receber. Aqui só tem um zero, significa que essa primeira variável vai receber uma unidade só. Entre a primeira e a segunda tem 2 zeros, significa que a segunda variável vai receber 2 unidades. Entre a segunda e a terceira existem 9 zeros, significa que a terceira variável vai receber 9 unidades. Entre essas duas não tem ninguém, então essa aqui não vai receber ninguém. Aqui a mesma coisa, não vai receber ninguém. Tá? Então, o que a gente está olhando? A gente está abstraindo qual é a contextualização do problema. A gente está abstraindo se está mexendo com anéis, dedos, caixas, bolas, variáveis, unidades. A gente está abstraindo isso. A gente está olhando agora um problema de sequência binária. Vamos entender melhor isso. Note que cada atribuição de valores implica exatamente uma associação com sequências binárias. É isso que eu estava falando. Se você tem uma atribuição de valores, que é essa daqui, por exemplo, você vai ter exatamente uma sequência binária assim. Você não tem como, de uma atribuição de valores, ter uma sequência binária diferente do que essa, porque é construtivo. Você está sempre atribuindo à esquerda, acho que a esquerda de vocês é para cá, né? Você está sempre atribuindo à esquerda do 1 a quantidade de unidades que aquela variável vai receber na sua expressão. Então é construtivo, você vai sair daqui e vir exatamente para cá. E outra, se você estiver olhando essa sequência aqui, você sabe claramente como é a sequência como é que é a atribuição de valores que as variáveis vão receber. Tá claro? Beleza? Tá ok, Gabriel? Tá. E aqui é a volta, né? Tanto que essa sequência implica essa sequência, quanto essa sequência binária implica necessariamente nessa sequência de valores. Tá? É isso que está dizendo aqui. Então, vamos analisar essas configurações, tá? Para resolver esses problemas, ou seja, esses problemas que você quer ter o número de configurações possíveis, o número de atribuições de valores possíveis. Então, para fazer isso, vamos analisar agora a modelagem feita nessas configurações e avaliar isso. O que a gente quer agora é saber quantas são essas sequências binárias aí, tá? Então, vamos pensar o seguinte: modelamos o problema obtendo sequências binárias, não foi isso? Tem quantos elementos essas sequências binárias? R mais N. Onde
R é o número de variáveis e N é o número de objetos iguais. Entendem que esse tamanho aqui, ou seja, a quantidade de elementos aqui é qual? R mais N, ou seja, é o número de variáveis, que isso vai resultar no número de uns, e isso é o número de variáveis, é o número de uns, mais o número de zeros. O número de zeros é justamente o número de objetos iguais. É o número de bolas, é o número de anéis, é o número de... Você quer que resulte aquela soma, que seja 12. Entenderam? Que as sequências binárias que a gente está olhando, elas têm R uns, ou seja, é o número de variáveis, é justamente o número de uns. O número de zeros que tem nessas sequências binárias é o número de objetos iguais que a gente tem no nosso problema. Então, o tamanho disso daqui é exatamente 12 mais 5, por exemplo, para esse caso. Mas é isso, R mais N, onde tem R variáveis, N objetos iguais. Entenderam isso? Aqui, gente, é um passo a passo que a gente está fazendo para conseguir chegar no final numa fórmula lá que já existe, que é bem conhecida. Mas eu estou aqui, igual nas aulas anteriores, justificando cada coisa e o porquê a fórmula vai ser daquele jeito. Tá legal? Estão entendendo passo a passo? Entenderam, então, que esse tamanho aqui é 17, é uma sequência de 17 elementos, que existe 5 uns e 12 zeros. Beleza? Então, R é igual a 5, N é igual a 17. Portanto, cada possível atribuição... O que é possível atribuição? O que é uma atribuição? É uma sequência de valores que resulte na sua solução. Por exemplo, é uma sequência atribuída aqui a x1, x2, x3, x4, x5, de modo que a soma dê 12. Isso é uma atribuição. Então, cada atribuição, ela é uma sequência binária com 17 dígitos, porque ó, existem 17 elementos, 17 dígitos, satisfazendo quais restrições? Você tem necessariamente 5 dígitos uns, com isso você tem necessariamente 12 dígitos zeros. Além disso, você tem uma outra coisa especial, que é o último dígito necessariamente é 1. Concordam com isso? Pela construção que eu estou modelando isso, necessariamente o último dígito é 1. Tá claro isso? Para que você tenha uma sequência binária e você consiga associar essa sequência binária a uma sequência que vai ser uma atribuição de valores da sua solução, elas têm que obedecer exatamente essas três coisas. Porque os zeros sempre estão vindo à esquerda, perfeito, por isso. Então, como você criou essa modelagem dessa forma, em que a esquerda é o que você vai ter a quantidade de unidades que a variável vai receber, então a última posição necessariamente é 1. Você não pode ter 0 aqui nesse pedaço à direita, porque você não construiu dessa forma. A sua sequência de modelo é sempre olhando à esquerda. Entenderam isso? Cada sequência binária que vai associar para a gente uma resposta para o nosso problema, por exemplo, é que cuja soma seja 12, dessas 5 valores para as variáveis, é o seguinte, é uma sequência que vai ter necessariamente 17 elementos. Desses 17 elementos, 5 são 1, 12 são 0, e o último dígito necessariamente é 1. Entenderam? Tá claro isso? Sim? Para todo mundo tá ok? Tá? Então,
beleza, a gente está chegando mais perto do que a gente quer agora, né? Então, qual é a solução do nosso problema? É quantas são essas sequências binárias que satisfazem essas restrições. A solução do nosso problema, ou seja, quantas são as sequências que resultem em 12 aí, por exemplo, é exatamente... Pô, peraí. Pronto. Então, a sequência do nosso... A solução do nosso problema é saber quantas são as sequências que satisfazem essas restrições. Ou seja, dado um problema que você tenha R variáveis, N objetos iguais, isso daqui você pode abstrair ou particularizar para um probleminha que seja mais fácil. Pensa em isso, anéis e dedos. Então, você tem aqui 5 dedos, são 5 variáveis. Você tem N objetos iguais, sei lá, você tem 12 anéis iguais, tá? Então, de modo geral, então, né, dado um problema que você tem R variáveis, N objetos iguais, cada possível solução é uma sequência binária com R mais N dígitos, eu acabei de explicar isso no slide anterior, que satisfaça essas restrições que eu acabei de apresentar no slide anterior. Você tem R dígitos uns, você tem N dígitos zeros, e o último dígito necessariamente é 1. Então, o que a gente quer saber? Quantas são as sequências que possuem R mais N dígitos satisfazendo essas restrições apresentadas? Engraçado, você falou agora, Gabriel, lâmpada que acende e apaga. Você conhece esse problema? Light out? Isso daqui que você falou, acende e apaga, tem bem a ver com isso de light out. É um problema que eu estudo com gráficos, inclusive. Ah, das aulas anteriores? O que eu falei de acende e apaga nas aulas anteriores? Não lembro. Aquela dos filamentos, que eram 7 filamentos. Eram 7 filamentos para ver... Ah, tá. Entendi. Do relógio lá. Não, do relógio não, do... puxou lá atrás, nem lembrava disso não. Isso. É 2 elevado a n lá, né? 2 elevado a 8 e tal. Tem um pouco a ver por conta dessa sequência que você está associando, né? Você está associando ao zero, você ter apagado aquele filamento. Você tem associado ao 1, você ter o filamento aceso, né? Você tem uma certa relaçãozinha nisso que você passa o seu problema para uma sequência binária associada. Exato. É um outro modelo para resolver um outro tipo de problema. Lá, o tipo de pergunta era... Lá é diferente porque você não tem necessariamente essa contagem de quantas são essas sequências que possuem R1s. Lá você pode ter todo mundo 1, ou todo mundo 0, ou pode ter 2 1s e todo mais 0, e assim por diante. Você não tem essa contagem certinha aí, dessa quantidade, mas aqui você tem. Esse problema aqui você tem. Você sabe que o tamanho é algo que você consegue por essa soma, R mais N, tá? E você sabe quantos são os R's, quantos são os N's, e mais, no final necessariamente é 1. É diferente, mas tá, tem uma associaçãozinha por pensar nessas sequências binárias. Beleza? Então, vamos lá. Entenderam que o meu problema é esse agora? É saber quantas são as sequências que possuem R mais N dígitos, de modo que possua R1s, N zeros, e a última posição necessariamente é um 1. Tranquilo? Que é isso que eu quero resolver agora? Tudo bem? Então tá, vamos continuar. Então, a primeira restrição, isso talvez ajude até o Kennedy por conta da sua questão lá. Kennedy, na sua questão,
também tinha necessidade da última posição ser um dígito especial lá. Aqui também, a última posição, ele tem que ser o 1 nesse caso. Tá. Essa pergunta que eu estou pronto para fazer aqui. E isso aqui pode ser iterado para sequência trinária? Essa é a minha pergunta. Calma, não. Você tem que analisar lá por parte. Primeiro é pensar cada restrição por vez. Primeiro é repensar nessa restrição. A última posição já está garantido, ele vai estar lá. É igual as questões que a gente viu nas aulas anteriores, que era um casal e você sabia que necessariamente uma pessoa estaria lá. Então você já põe ela lá e já tira ela do seu universo. Então, o que acontece? Uma vez que você sabe nessa sequência que o 1 necessariamente está na última posição, a pergunta agora que era, quantas são as sequências de R mais N dígitos? De modo que você tem R1s, N zeros, e na última posição é a 1, você refaz ela. A sua pergunta agora é, quantas são as sequências de R mais N menos 1 dígitos, de modo que você tenha R menos 1 dígitos iguais a 1? Por quê? Deixa eu ver se isso aqui ajuda. Não, vamos voltar. Ó, você tinha a sequência de tamanho R mais N. Tá? Então, você tinha aqui. Pensa que isso daqui é o R mais N. São essas várias posições aqui. A última é aqui. Então, qual é o tamanho disso tudo? R mais N. Por exemplo, é o 17 da nossa conta lá. Tá? Você sabe que você tem R1s e você tem N zeros. Na última posição vai estar necessariamente o 1. Então, o que você queria saber antes, o que você quer saber agora é o seguinte: quantas são as sequências que possuem R mais N menos 1 dígito, esse final aqui, de modo que você tinha anteriormente R1s para entrarem aqui dentro. 1 já entrou. Então, desse pessoal, você quer escolher quantas posições? Para alocar os 1s que ainda restam? R menos 1. Pensando no nosso problema, vou lá para frente, depois eu volto para o que está escrito aqui, que é o seguinte: você tinha a sequência de tamanho 17. Você queria saber quantas são as sequências de tamanho 17 que possuem 5 1s, 12 zeros e terminem com 1. Essa pergunta é exatamente a pergunta que eu vou fazer agora, que é quantas são as sequências de tamanho 16, porque esse cara já está aqui com certeza, não precisa olhar para ele. Então, quantas são as sequências de tamanho 16, de modo que possuam 4 1s? Porque o 1 já estava aqui, não são mais 5 agora, são 4. Entenderam? Você quer agora de 16 posições saber quantos são os subconjuntos dessas 16 posições que possuam 4 elementos, ou seja, a combinação de 16, 4 a 4. Pronto, acabou. Isso resolve o nosso problema. Voltando aqui, a gente tem essa problemática. Eu vou avançar, depois ainda volto para lá. Aqui. Quantas são as formas de escolhermos 4 lugares dentre 16 para alocarmos esses dígitos 1, combinação de 16, 4 a 4? As outras que restam, já vai estar ali necessariamente os zeros associados. São 12. Então, de 16, você tem 16 posições aqui. Dessas 16, você quer escolher 4 para alocar os 1 que ainda restam. Vou escolher esse e esse. Ok, é uma possível. É um possível subconjunto que vai estar atrelado a você uma possível solução do seu problema, uma possível sequência que vai dar para você uma soma 12. Por quê? Porque você escolheu os lugares dos 1s. Escolheu? Ok, pronto, tá bom. Então, tudo que restou você completa com 0. Já está necessário aí, já está garantida a posição dos zeros. Uma vez que você escolhe as 4 posições dentre as 16 para alocar os 1s, os outros já estão garantidos para o 0.
Entenderam? Então, cada atribuição que você tome, que é um subconjunto desses 16, com 4 elementos, você já vai ter aí necessariamente uma solução do seu problema lá atrás, que era o das bolas, que era o dos anéis, das variáveis lá. Entenderam? Então, não é 17, 5 a 5, por quê? 17, 5 a 5, você teria o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. São 17. Se você quisesse 17, 5 a 5, uma possível solução, ou seja, um possível subconjunto, poderia ser aquele em que você tem um aqui, outro aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Isso daqui você consegue associar a uma solução para o nosso problema? Você não consegue, porque lembra, o 1 necessariamente tem que estar no final. Como seria o modelo disso em relação ao problema que eu apresentei antes? Porque se você olhasse à esquerda, aqui, 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 você não tem 5 variáveis mais, mas você vai ter esses passos aqui a mais, entendeu? É pela construção do modelo, eu disse, ó, o 1 necessariamente vai estar nesse final. O 1 necessariamente vai estar nessa última posição. Por isso que o problema agora mudou. A gente restringe ao espaço de ter exatamente uma unidade a menos do total, então você não tem mais R mais N. Você tem R mais N menos 1 espaços. Isso. Você fixa o 1 no final. Então, por isso, você caiu agora a quantidade total e também caiu a quantidade de uns. Você não tem mais R uns. Você tem R menos 1 uns. Você não tem mais 5 uns. Você tem 4 uns agora. Dessas 16 posições, você quer escolher 4. Combinação de 16, 4 a 4 vai dar para você todos esses subconjuntos possíveis aí desses 16 elementos e escolher 4. Vamos voltar agora ao que está escrito lá. Então, a pergunta é: quantas são as sequências de R mais N menos 1 dígitos que possuem R menos 1 dígitos iguais a 1? Queremos saber quantas são essas escolhas de R menos 1 lugares dentre essas R mais N menos 1 posições. Ou seja, quantos são os subconjuntos de tamanho R menos 1 dentre esse R mais N menos 1. Ou seja, combinação disso aqui. Entenderam? Essas letrinhas aqui, talvez elas façam mais sentido, fiquem mais claras quando você volta para o exemplo que está aqui. Que é exatamente o que eu estou falando aqui. Entenderam? Uma observação que eu faço é o seguinte. Você poderia pensar diferente. Poderia pensar o seguinte, ó, tá, beleza, de 16 posições, você quer escolher 4 para alocar os uns. Mas por que você não pensa diferente? Ou seja, dentre 16, escolher 12 para alocar os zeros. Concordo que seria um outro tipo de pergunta que seria viável também? Concordam com isso? De 16, você não quer escolher 4 para alocar os uns. Mais de 16, você quer escolher 12 para alocar os zeros. Mas é a mesma pergunta. Então, tanto faz você responder combinação de 16, 4 a 4, ou combinação de 16, 12 a 12, é a mesma resposta. Então, combinação de 16, 4 a 4 é exatamente igual à combinação de 16, 12 a 12. Isso é o que a gente chama de complementaridade da combinação. Ou seja, se somos 25 alunos aqui em FMC, eu quero saber quantos são subconjuntos com 5 alunos.
A resposta para isso é combinação de 25, 5 a 5. Mas também poderia ser que dá na mesma combinação de 25, 20 a 20. Uma vez que você escolhe um subconjunto de 5 elementos, o subconjunto de 20 está associado ali, está atrelado já a ele, entendeu? Eu acho que teve até uma pergunta que eu coloquei na Avion que se refere a isso. Não lembro para quem que eu escolhi, talvez para o Samuel, sei lá, não lembro, para o Patrick, eu não lembro. Mas alguma coisa que uma associa a outra. Essa complementaridade aqui que existe em relação à combinação. Tá? Então, o ponto é, você pode resolver essa pergunta dessas duas formas. Combinação de 16 4 a 4 ou combinação de 16 12 a 12, dá na mesma. Tá? Na lista, a gente tem pergunta sobre isso. Na lista tem pergunta lá que é para provar que, de fato, combinação de n, k, k é a mesma coisa que combinação de n, n menos k. É justamente o que sobra, né? Dá na mesma. Você pensar nesses subconjuntos assim, tá? Aqui, de modo geral, combinação de n, k, k é a mesma coisa que combinação de n, n menos k. Tá? Eu acho que isso aqui acaba com tudo da aula. Ah, e não, na verdade, agora a gente tem vários probleminhas aqui para variar, tá? Vamos lá, vou por parte. Entenderam até aqui? Entenderam como a gente resolve? Sim? Comentem aí. Kennedy, Oliver, mas quem que tá aí? Maria, Chayana tá aí também, não tá? Eu vi que ela entrou. Patrick, Ananias, Gabriel acho que saiu. Tá entendendo aqui, Chayana? Beleza? Tá claro? Eu tô construindo isso daqui desde o início, lá quando eu passei os probleminhas que são iguais, e eu fui avançando, 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 vendo qual era a restrição nessas modelagens, de modo a concluir isso daqui de jeito bem direto. Porque você já viu nas aulas anteriores o que significa combinação. Combinação é justamente isso, são quantos são os subconjuntos com esse tamanho, tá? Vamos continuar. Então, no problema 1, né, vimos que você tinha 12 anéis iguais e queria distribuí-los em 5 dedos na mão. Agora, vamos mudar um pouco, né? Para aquele problema 1, a resposta é isso, né? A resposta do problema 1 é a combinação de 16 4 a 4. O porquê disso é toda essa sequência aqui de informações que eu apresentei. Então, vamos lá. Pensa agora que você tenha 12 anéis distintos e queira distribuir nos 5 dedos. Você agora tem o seguinte. Antes você tinha 12 anéis que são iguais, agora os anéis são distintos. Ou seja, você ter aquilo que eu tinha feito desenhozinho feio, um para cá, dois para cá, e assim vai para os outros, essa troca que você faz aqui desse anel com esse anel, mesmo que a sequência não mude, no caso, aqui tenha um, aqui tenha dois, depois tenha sei lá quantos, mesmo que essa soma, cada valor não mude, aqui um, aqui continue com dois, essa troca dos dois faz diferença, porque os anéis são distintos. E agora? A gente consegue usar a solução que a gente teve anteriormente para cá. Porque, olha só, a gente quer saber isso, né? Quantas são as formas de distribuir os anéis nos dedos? Como a gente poderia fazer? Agora a gente está interessado não somente na quantidade dos anéis, mas também na própria distribuição que os anéis vão ter, né? E nos anéis em si também. A gente está interessado em mais coisa do que a gente estava no problema 1. No problema 1, a gente pensou que os objetos são iguais. Então, pensando assim, os objetos são iguais, você tem combinação de 16 4 a 4. Ignora que os objetos são distintos. Ignora que os anéis são distintos. Pensa nos anéis sendo iguais. Combinação de 16 4 a 4. Agora, para cada
atribuição de valores que você tomou dos seus 12 anéis, faz uma permutação entre eles para você poder fazer todas as trocas possíveis entre eles ali. Com isso, você vai ter para cada atribuição de quantidade de anéis por dedos, todas as ordens possíveis dos 12 anéis. Então, fica bonito, pelo princípio multiplicativo, você tem essa resposta. Show? Entenderam? Aqui que está o grande lance de você utilizar o princípio multiplicativo a resolver cada problema por parte. Primeiro, você pensa que os objetos são iguais, porque você já sabe resolver, fica mais fácil. Ignora essa restrição, por enquanto, que pediu que você quer distribuir os anéis nos dedos, mas que você tem os anéis, mas que você tenha os anéis iguais, distintos, perdão. Ignora que você tem os anéis distintos. Ou seja, pensa que você tem esses anéis iguais, 12 anéis iguais. Distribui eles na sua mão. A gente já viu como faz isso. A resposta para isso é a combinação de 16 4 4. Isso é um número grandão. Tem várias possibilidades. Agora, para cada uma dessas possibilidades, e aí você poderia pensar 2, 3, 4, 5. Isso aqui é o meu dedo, são os meus dedos. Para cada uma distribuição, por exemplo, aqui foi um anel. Aqui foram 3 anéis. E assim por diante, tá? Aqui são vários outros anéis, tá? Para cada atribuição que você tem aqui, dentre essas combinações de 16 4 a 4, você pode permutar todos esses 12 anéis, mantendo a soma ainda não sendo alterada. Ou seja, aqui tem 1, aqui tem 3, e assim por diante os demais. É como se você fizesse o seguinte, ó. Para cada uma configuração que você tome, uma configuração seria essa. Anel 1, perdão, dedo 1, você tem um anel. Dedo 2, você tem 3 anéis. Dedo 3, você tem 8 anéis. Dedo 4, você tem 0 anéis. Dedo 5, você tem 0 anéis. Isso daqui é uma configuração que vai estar, essa sequência, associada a um elemento desse conjunto de 16, 4 a 4. Ok? Para cada uma dessas atribuições, por exemplo, essa é uma atribuição, você tem que olhar agora a nova restrição, que é os anéis serem distintos. Ou seja, é você pegar e embaralhar de todas as formas possíveis aqui, mantendo ainda um único elemento aqui, 3 elementos aqui, 8 elementos aqui. Ou seja, é como se você tivesse o seguinte, um para cá um elemento que está aqui. Agora aqui tem 3, então bota os 3 em sequência. 1, 2, 3, 8 em sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui você tem, então, 12 posições para você trocar do jeito que você quiser os elementos aqui dentro. Ou seja, você tem 12 fatorial arrumações desses 12 anéis. Cada uma dessas 12 fatorial arrumações desses 12 anéis distintos vão ser alocados a uma distribuição dessa. Mas é uma distribuição dessas, que é 1, 3 e 8, cada uma atribuição dessas associada a 12 fatorial. Então, é por isso que você multiplica aqui 12 fatorial por essa combinação de 16 4 a 4. Cada um desses subconjuntos de 4 elementos dentre esses 16, em que vai associar cada elemento que está aqui nesse conjunto a uma atribuição dessas que existem aqui, a cada uma dessas, 12 fatorial possíveis permutações desses 12 anéis que estão alocados aqui. Entendeu? Entenderam? Aqui eu estou meio que usando um conhecimento prévio que eu acabei de passar,
e adicionando uma nova restrição, meio que retornando até atrás, né? Retornando ao caso que todos os objetos são distintos, as mãos são distintas lá e tal. Isso aqui resolve bem. Tá legal? Não daria na mesma, não. Porque você considerar essa soma, ela significa no seguinte, ela é uma partição da sua solução. Então, é como se nesse conjunto aí, nesse valor, combinação de 16 4 a 4, você tivesse elementos que estão na sua solução. Mas não tem, porque os anéis são distintos. Combinação de 16 4 a 4 é o número de configurações de anéis iguais em dedos distintos. Isso não está na solução agora, em que você tem anéis distintos em dedos distintos. Entendeu? Agora, esse 5 vezes 12 fatorial é como se também não pode, porque 5 vezes 12 fatorial é o seguinte, ok que são 5 dedos, mas você estaria considerando nessa contagem que você colocou aí, de 5 vezes 12 fatorial, cada dedo receber 12 anéis. Mas você não tem isso. Você tem que a soma dos dedos recebe 12 anéis. Não que cada dedo recebe 12 anéis. Entendeu? Então, é a dica que eu dou, assim, não é dica, né? No caso, é o que eu falo para todos. Cuidado com esses valores que você vai pôr, você vai somar, que vai multiplicar, que tem que entender o que isso está representando para a sua conta. Quando você põe fatorial, 12 fatorial, é uma arrumação de 12 elementos. Pronto, é isso. Vezes 5, aí eu entendo que seja uma para cada dedo, porque são 5 dedos, entendeu? Então, realmente não está correto o que você está colocando, tá? Então, é nesse passo a passo que eu estou explicando aqui, resolve bem essa questão. Beleza? Tá, vou continuar. Qualquer coisa é só me interromper, eu volto. Vamos lá, vamos continuar com agora o outro problema. Uma pergunta, gente, é importante que vocês estejam entendendo mesmo, porque a evolução que eu vou fazendo vai ser tudo isso, baseado no anterior, vou alterar uma pouca coisa e eu vou continuar. Então, se não entendeu, me pergunta que eu volto, não tem problema explicar de novo. O problema é eu ficar falando, vocês não estarem entendendo, e aí vai acabar que não vai ter servido de nada. Estão entendendo? Eu posso falar de novo. Guilherme já falou que sim, e os demais aí? Tá, do 12 fatorial vezes combinação de 16 para 4. Então, o que eu estou fazendo aqui? Esse pedaço, combinação de 16 4 a 4, é exatamente o problema que eu tinha lá no início. 12 anéis iguais em 5 dedos distintos. Então, você tinha lá 5 caixas. 5 caixas distintas. E aí você tem os objetos para alocar aqui, né? Então, combinação de 16 4 a 4 dá uma conta grande. Existem várias possibilidades aí, né? Para saber, inclusive, você pode fazer 16 vezes 15 vezes 14 vezes 13 dividido por 4 fatorial. Isso daqui é 16 fatorial. Isso aqui é a combinação de 16 para 4 a 4. Baseado nisso, você tem, então, uma conta enorme aqui. Você tem inúmeras possibilidades aqui. Inúmeras não, né? Várias possibilidades. Então tá. E aí você tem várias, né? Dentre umas que são assim, por exemplo. Aqui tem um único anel.
Aqui tem 2 anéis. Aqui tem 3 anéis. Então já foram 4. Aqui tem 8 anéis. Tá? Tudo bem que isso aqui é uma possível configuração que vai estar nessa contagem grande. E aqui os anéis são iguais. Eu não estou considerando aqui nessa atribuição anéis distintos. Os anéis são iguais. Agora, aqui tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anéis. Aqui tem 1. Aqui tem 2. E aqui tem 1. Certo? Aqui tem 8, aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 1. Tá? Para cada uma dessas atribuições, isso aqui é uma delas. Então, olhando para essa daqui, você pode trocar esses anéis de quantas formas? Você já tem as 12 posições aqui. Esquece isso, nenhum anel vai entrar aqui. Você já tem as 12 atribuições direitinhos. É essa, 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 essa. Então, você tem 12 posições para permutar 12 elementos. Então, permutar esses 12 elementos, ou seja, esses 12 anéis, agora, por quê? Porque os anéis não são iguais, Manel. Os anéis são distintos, né? Eu pensei anteriormente em trabalhar com os anéis iguais. Então, por isso que eu me chamei de mané. Porque, na verdade, você tem que olhar agora, ó, os anéis são distintos. Então, você não pode parar por aí. Então, dado que você já entende quantas são essas atribuições aí, distintas, de quantidades de anéis entre os dedos, para cada uma dessas distribuições, por exemplo, é essa, para cada uma, você tem 12 posições, porque cada posição recebeu um anel aí. E aqui você pode ter quantos anéis? Aqui você pode ter 12 anéis. E você não alocou ninguém ainda, você pode ter 12. Aqui, uma vez que você alocou alguém para cá, restaram quantas para cá? 11 anéis. Aqui, 10 anéis. Aqui, 9, 8, 7, 6, 5 e assim por diante. Então, por isso que daí você tem, para cada distribuição dessa que está nessas combinações de 16, 12 a 4 a 4, 12 fatorial possíveis permutações desses anéis dentro dessa distribuição já apresentada anteriormente. Pelo princípio multiplicativo, você tem, então, essa resposta. Ficou melhor? Tá? Vou avançar. Vamos lá, vamos continuar considerando todas as restrições do exemplo 4. O exemplo 4 foi esse último, né? É igualzinho, né? Parecido com o exemplo 4. Mas, além disso, a gente se adiciona uma coisa a mais. Além disso, considere que o dedo polegar deve ter pelo menos um anel. Então, você está considerando que tipo de problema? Ó, você quer saber quantas são as formas de distribuir os 12 anéis que são distintos entre os 5 dedos que são distintos, mas, além disso, você tem que, no seu polegar, né, no polegar, tem que ter pelo menos um anel. Você não pode ter como solução alguma coisa que seja: essa primeira caixa não recebe anel, a segunda caixa recebe um e as outras assim por diante. A sua caixa, né? Esse seu slot, essa sua variável associada ao seu dedo polegar tem que ter pelo menos um elemento ali dentro. Vocês entenderam que o problema que a gente está olhando é exatamente o problema daquelas somas das variáveis que resultem em 12, por exemplo? Lembram disso, né? O problema dos anéis nos dedos, das bolas nas caixas, é exatamente o problema de você saber quantas são as raízes daquela expressão cuja soma das variáveis resulta em 12. Aqui você tem uma adição de informação. Os anéis são distintos, né? Então, por isso que a gente colocou o 12 fatorial lá na multiplicação. E, além disso, a primeira variável não pode receber zero.
tem que receber pelo menos 1 ali no seu valor. Então, lembra do primeiro exemplo lá? Queríamos saber quantas são as soluções não negativas para a expressão cuja soma das variáveis resulte em 12. Concorda que no problema 1, que a gente queria saber era isso? Quais são as raízes cuja soma resulte em 12? Ou seja, de modo similar, a gente assumia que pelo menos cada variável era zero. Cada variável tem valor pelo menos zero. É de 0 para cima, ou é 0, ou é 1, ou é 2, e assim por diante. Então, tudo bem, você poderia ter uma solução em que essa variável recebe 0, essa variável recebe 12, essa recebe 0, essa recebe 0, essa recebe 0. É uma possível. Isso vai estar naquela contagem que a gente viu de combinação de 16, 4 a 4. Você vai ter uma atribuição que vai associar para você algum elemento desse conjunto, que é isso daqui. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 1, 1. Pronto. Essa sequência aqui associa para a gente exatamente essa atribuição aqui. Certo? Mas agora não pode. Nesse problema agora não pode, porque essa variável não pode ter 0. Tem que ter pelo menos 1. Ou é 1, ou é 2, ou qualquer coisa daí para cima. Então, agora temos que as variáveis têm que assumir que, aliás, temos que uma das variáveis, né, que é só a primeira, uma das variáveis tem que assumir valor pelo menos 1. Então, o que a gente faz? A gente reescreve essa expressão adicionando essa nova restrição sobre essa variável aqui. Concorda que essa variável ela tem que ser pelo menos 1? Porque é pelo menos um anel tem que estar ali. Então, essa variável x1, ela vai ter esse novo valor, que é em função dessa nova variável x1' mais 1. Porque a gente sabe que necessariamente um anel está ali. Necessariamente uma unidade de valor está ali. Então, você reescreve essa variável em função de uma outra variável. Então, x1 é igual a x1' mais 1, porque ele tem que ter pelo menos 1 nele ali já. Então, você já começa com um anel ali necessariamente. Ou seja, você troca essa expressão que você tinha, x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 igual a 12, por essa outra expressão. Não é mais x1 mais x2 assim por diante. x1 você já sabe que é x1' mais 1, porque tem pelo menos uma unidade ali. Então, é x1' mais 1, mais x2, mais x3, mais x4, mais x5, é igual a 12. Como você tem 1 aqui, passa 1 para o outro lado, é essa soma aqui igual a 12. x1' mais x2' mais x1' mais x2, mais x3, mais x4, mais x5 é igual a 11. Você passou esse 1 para o outro lado. Então, 12 menos 1, 11. Então, agora você tem o seu problema só resolver. Como é que resolve isso? Combinação de 15 e 4 a 4 é o que resolve esse problema aqui. Porque você tem sequências binárias de tamanho número de variáveis mais um número que aparece aqui. 11 mais 4, 15. Ao invés de você... O 1 já está necessariamente na última posição, né? Então, de 15 elementos, você quer escolher... No caso, 1 já está fixo lá no final, né? Então, você quer escolher 4 agora para alocar os 1s que faltam. Entenderam? No caso, 11 mais 5, 16, né? 11 mais 5, 16. Então, são sequências binárias com 16 elementos, sendo que 1 já está fixo lá no final. Então, de 16, você recaiu a 15, igual eu tinha feito anteriormente.
De 15 elementos, você quer escolher 4 para alocar os uns que ainda restam. Então, é a combinação de 15, 4 a 4. Vezes 12 fatorial, porque é justamente igual ao problema 4. Você tem os seus anéis agora que são distintos, não são mais iguais. Então, você resolve o seu problema assim. Entenderam essa restrição a mais? Ok? Então, você vê como a solução do problema 1, eu apliquei ela aqui, como a solução do último problema que eu fiz, eu apliquei ela aqui também. E eu adicionei uma coisa a mais, que é essa restrição extra que você tem sobre uma das variáveis. Se, por exemplo, eu falasse, essa variável tem que ter pelo menos um anel e a outra variável tem que ter pelo menos 3. Beleza, então. Esse cara vai ser x1' mais 1. Esse cara aqui vai ser x2', x2' mais 3. Tem que ser pelo menos 3 aí, né? E assim vai. Mais x3, mais x4, mais x5. Isso teria que ser igual a 12. Então, você vai ter o seu novo problema, que é x1' mais x2', mais x3, mais x4, mais x5. Isso aqui é igual a 12 menos 1, passou 1 para o outro lado, menos 3, passou 3 para o outro lado. Então, você tem o seu novo problema, que é esse daqui. Resolve igualzinho o que a gente viu lá no passado. Sacaram? Beleza? Sim, gente. Isso aqui seria 8. Posso continuar? Ou estão confusos? Isso aí, Guilherme. Uhum. Não, isso não. Não, 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 não. Você está dizendo isso que eu acabei de fazer aqui, né? Não. x1' mais x2', mais x3, mais x4, mais x5, isso é igual a 8. Certo? Então você pensa, ó, você tem uma sequência de tamanho o quê? 8 mais 5. 8 mais 5 é quanto? 13. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Na última posição, você tem um 1, certo? Você tem agora aqui quantas posições? De 13, você tem 12. Você quer escolher dessas 12, 4, para alocar os uns que restam aqui, porque eram 5 variáveis, caiu para 4, porque uma dessas variáveis já está lá na última posição. Então, é a combinação de 12 e 4 a 4. Entendeu? E aí, se forem objetos distintos e tal, aí beleza, multiplica nem é por 12 fatorial, né? É por 12? É 12, né? Não, 12 não. É 12, 12, porque são 12 anéis ainda, né? Isso. Tá? Então, para resolver esse tipo de problema, sempre pensa nessa sequência binária. Pensando nessa sequência binária, você já tem já boa parte da questão resolvida, tá? E mais, para resolver esse tipo de problema, sempre pensa nisso daqui, nessas soluções desse problema aqui. É muito mais fácil, fica muito mais direto você pensar assim, do que você pensar na problemática que envolve caixa, bola, anel, sei lá o quê, não sei o que lá. Generaliza tudo isso, entendeu? Você pensar nessas variáveis e objetos que vão entrar ali distintos. Ou iguais, que sejam, né? Então, vamos para o próximo problema. Eu acho que esse é o último. Você tem 12 anéis iguais e 5 dedos distintos. Queremos saber quantas são as formas, né? Temos para pôr no máximo 12 anéis nos dedos. Entendeu que essa pergunta é diferente? No problema 1, a gente tinha 12 anéis
queria arrumar os 12 anéis na mão. Os 12 vão estar lá na solução. Aqui não. Você quer arrumar no máximo 12. Então, você pode ter uma solução que você só usou um anel. Só usou um anel. Tudo bem, está no máximo 12 aí satisfazendo, né? Concorda? Se você usou um único anel, está dentro desse limite de ter utilizado no máximo 12 anéis? É igual o tipo de pergunta que eu faço. Tá, escolha no máximo 25 alunos. Pode escolher 2, pode escolher 1, pode escolher 10, pode escolher 20, pode escolher quando você quiser. Até mesmo nenhum anel. Ou seja, nenhum aluno. Então, a gente tem que levar em consideração isso agora. Essa nova restrição. Você tem 12 anéis iguais, 5 dedos distintos, você quer arrumar no máximo 12 anéis na sua mão aí. Tá? Eu vou apresentar duas formas de resolver. Uma é mais mecânica e outra é mais direta. É uma adição interessante aí de informação. Uma outra forma, a forma mais mecânica, vocês já saberiam resolver. Então, primeiro, note que a diferença do problema 6 para o problema 1 é que lá no problema 1 queríamos pôr exatamente 12 anéis. Enquanto aqui queremos pôr no máximo 12 anéis. Então, a gente pode resolver de que forma? Particionar a solução nos casos em que você tem nenhum anel na sua mão. Então, é resolver o problema que seja x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5. Isso é igual a zero, ou seja, não tem nenhum anel na sua mão. Ou você tem um caso em que você tem x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 é igual a 1, ou seja, você está utilizando exatamente um anel na sua mão, e você tem um caso, concordo que você tem que considerar todos os casos aqui, de 0 até chegar a 12 anéis? E agora, você tem que somar as soluções. Então, aqui nesse caso, vai dar uma resposta, aqui vai dar outra resposta, vai dar outra resposta, e assim por diante. No final, você soma todo mundo. Pelo princípio aditivo, a soma dos resultados de cada caso dá a solução. Concordam com isso? Tá claro? Tá bonito? Tá favorável? Entenderam? Isso responde. Mas assim, é imediato? É simples essa conta? Ah, não entendeu, Maria? Então, a gente está querendo saber quantas são as formas de organizar no máximo 12 anéis. No máximo 12. Então, você tem aqueles casos em que você tem nenhum anel na sua mão. Você tem aqueles casos em que você tem um anel na sua mão. Você tem aqueles casos com 2 anéis na sua mão. Tem aqueles com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, com 9, com 10, com 11 e com 12. Cada caso desses representa uma expressão diferente. Por exemplo, x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5, isso é igual a 10. Tudo bem? Esses são os casos em que você tem exatamente 10 anéis iguais na sua mão. O resultado dessa conta aqui, você vai ter a quantidade de arrumações que você tem de 10 anéis iguais na sua mão. Isso vai associar uma parte da sua solução. A outra parte vai associar quando você tem 11 anéis. Outra parte vai associar quando você tem 9 anéis. Cada expressão dessa, em que aqui seria bem similar ao que está aqui, né? Só que resultando em 11, resultando em 9. Isso, anéis iguais, anéis iguais. 9 anéis, 8 anéis, 7 anéis e assim por diante. Você tem uma parte para a sua solução. No final, você soma todo mundo, soma essas respostas. Aqui deve ser
Combinação de 10 mais 5, 15 menos 1, combinação de 14, 4 a 4. Isso é a resposta disso. Combinação de 14, 4 a 4. Aqui é a combinação de 15, 4 a 4. E assim vai, combinação de 16, 4 a 4. O anterior, combinação de 13, 4 a 4. Combinação de 8, 4 a 4. Combinação de 9, e assim vem por diante. Anterior. No final, você soma todo mundo. Entendeu? Perfeito. Então, isso é um jeito de se resolver. É você particionar a sua solução nos casos possíveis. Mas não é rápido, né? Eu poderia colocar aqui, você tem 17 mil anéis. E agora? Pô, não conseguiria resolver essa conta, né? Então, como é que a gente faz? O jeito mais elegante para isso é o seguinte. A gente quer saber quantas são as soluções de modo que essa soma não seja igual a 12 necessariamente, mas é menor ou igual a 12. Concordam com isso? Concordam que a gente quer saber quantas são as soluções que dão essa desigualdade? Por exemplo, essa soma daqui resultar em 10, tudo bem, está dentro, é menor ou igual a 12. Essa soma aqui resultar em 8, está dentro, menor ou igual a 12. Essa soma resultar em 12, tudo bem, está dentro do menor ou igual a 12. Ok? Contra essa expressão? Contra essa desigualdade? Sim? Sim, gente? O que eu estou fazendo é, peguei o meu enunciado lá, eu só reescrevi em função dessa expressão. Isso, vamos chegar a como a gente vai resolver agora. O ponto é, a sua expressão não é mais de igualdade, mas é dessa desigualdade. Desigualdade a 12, aí menor ou igual a 12. Agora aí que está o pulo do gato. O que eu vou ensinar para vocês aqui agora é algo que é utilizado em outras matérias. Vocês, em algum momento da vida de vocês, devem fazer, não sei se tem no curso de vocês, mas matérias que envolvam métodos numéricos. Em métodos numéricos, programação linear, modelagem matemática, inúmeros problemas assim, existem problemas que são assim, de desigualdade. O que a gente vai fazer aqui agora é uma técnica de adicionar uma variável de folga. Você vai conseguir sair dessa desigualdade e cair numa igualdade da seguinte forma. Você vai adicionar essa variável de folga para ter o seguinte papel. Lembram que essa soma poderia ser menor do que 12? Poderia ser, por exemplo, 8 poderia dar essa soma. O quanto falta do 8 para chegar a 12? Não é variável auxiliar, não. Variável auxiliar é outra coisa. É auxiliar no sentido, para auxiliar a gente resolver o problema, mas auxiliar tem o sentido de armazenar temporariamente alguma coisa para fazer algo no futuro. É isso que a gente utiliza a variável auxiliar em programação. Não é essa a utilidade aqui. Tá? É uma variável de folga. É de folga porque é algo que você tem aqui ficou menor do que está aqui. Pode ser. O que você faz agora? Adiciona essa folga para poder resultar no seu 12 por completo. Se desse 8, faltaria 4 para chegar até 12. Então, a variável de folga receberia o 4. Se fosse 7, a variável de folga receberia valor 5 para completar esse 12. Então, se fosse 12, essa variável de folga receberia valor 0. Tudo bem. Já deu 12, não precisa ter nada nessa variável de folga. Então, o que a gente quer fazer é, para sair dessa desigualdade, que a gente não sabe resolver esse problema envolvendo desigualdade. O que eu ensinei a vocês foi resolver um problema de igualdade. Era uma soma de variáveis que resultava em 12. Eu quero é isso, é resultar em 12, igual a 12, não menor ou igual a 12. Então, a gente adiciona essa variável para ter justamente essa folga e você conseguir somar e igualar a 12. Então, se você tem uma solução que é
x1 mais x2 até x5 menor ou igual a 12, para você chegar a uma igualdade a 12, falta alguma coisa. Então, você põe essa variável de folga desse problema que você tinha, que envolvia 5 variáveis, desigualdade a 12, agora você tem um problema que você tem 6 variáveis cuja soma resulte em 12. Então, você transporta o seu problema desse daqui para esse novo problema aqui. E pronto. Você resolve o seu problema aqui exatamente igual eu ensinei a vocês resolverem no problema 1. Você adiciona essa variável de folga de modo a conseguir satisfazer aqui agora essa soma de x1 até x5 ser menor ou igual a 12. Porque no total vai ser igual a 12, mas justamente por conta dessa variável de folga, que vai estar implicando para você o quanto falta para chegar até 12. Entenderam? Se, por exemplo, essa variável de folga recebe alguma solução 12, isso não é nenhum problema. Isso tudo aqui vai receber soma zero. Cada variável vai assumir valor zero. Isso vai estar associado a gente, então, quantas são as formas de distribuir os 12 anéis na mão? Não. Vai ser quantas são as formas de distribuir 0 anéis na mão, que está dentro, no máximo, 12 nessa sua solução. Entenderam? E aí, para resolver esse problema agora que você tem, é exatamente igual ao anterior. O que você tem agora? Combinação de 12 mais o número de variáveis. 12 mais 6, 18. De 18, você tem um 1 já fixo na última posição. Você tinha 6 variáveis, recaiu para 5 variáveis. Então, esse problema que você foi apresentado, você tem essa solução para ele, que é você considerar essa modelagem aqui específica. Que isso? Ah, tá, isso aqui eu já falei lá atrás, né? Ah, tá, só para falar o nome. Enfim. Entenderam isso daqui? Entendam o objetivo dessa variável de folga. Ela serve para justamente você sair de uma desigualdade e ir para uma igualdade. Você chegou na igualdade, já está feito. Não tem nenhuma nova adição aqui de problemática. É só resolver o problema aqui, cuja soma é 12. A solução que você vai ter para cá vai implicar necessariamente uma solução que você teria para cá. Quando for pelo menos um, não. Quando for, no máximo, um valor específico. Quando é pelo menos um, aquele negócio, um anel, no polegar tem que ter pelo menos um anel, aí é o problema 5 que eu resolvi. Lembra, Maria? É esse aqui, ó. Tá? Esse problema que eu estou fazendo aqui é para quando você quer alocar no máximo 12 anéis na sua mão. Agora, por exemplo, se você ainda quer isso, a polegar tem que ter pelo menos um anel. Pode também. Então, aqui no caso agora, você vai ter x1' mais 1. Entendeu? Então, ao invés de ser essa soma toda a 12, vai ser essa soma toda aqui a 11, porque esse mais 1 passa para o outro lado. Então, 12 menos 1, 11. Entendeu? Você vai agregando as informações, entendeu? Vai juntando isso tudo. Simples assim. Tá? Então, isso aqui encerra o assunto de hoje. E só para deixar claro o que é isso que eu estou falando, a gente chama de combinação com repetição. Você pode escrever, ao invés de fazer essa conta aqui, no caso que eu estou pondo, que é o jeito mais elementar que tem de associar essas sequências binárias, eu acho mais direto, mais simples, você poderia escrever assim, ó, é uma combinação com repetição de R variáveis em relação a N objetos iguais, tá? Então, combinação com repetição de R variáveis com N objetos é exatamente igual a essa combinação que a gente vem fazendo aí. É a soma das variáveis com os objetos menos 1
tomados R menos uma vezes. Ou você também poderia escrever isso, que dá na mesma combinação de R mais N menos 1 tomado N vezes. Dá na mesma, tá? Isso é igual a isso. Isso é igual a isso. Por conta da complementaridade que eu falei anteriormente, combinação de NKK é a mesma coisa que combinação de N menos K. Tá? Então, por conta disso, você tem essa relação de igualdade aqui das coisas. Beleza? Então, isso encerra o conteúdo de hoje. Tá legal? Entenderam? Alguma pergunta? Desculpem minha gagueira aí hoje. Ontem eu tomei minha vacina, tomei a minha segunda dose da vacina. Eu tô super bem. Eu só deu um braço meio dolorido na primeira dose, na segunda nem isso eu tive. Mas vai ver, me trouxe a gagueira, né? Eu acho que é isso. Parabéns, professor. Bacana. Da vacina? Legal, né? Isso, a minha segunda dose é agora dia 13, Que sexta-feira. beleza. Pô, vai sim, vai direitinho lá que vai dar tudo certo. Valeu. É, isso aí. Pô, eu dei até entrevista. Eu saí da vacinação lá, aí um cara com uma câmera e com o microfone pediu para eu dar uma entrevista, para eu poder dizer o que eu sentia, o que eu estava sentindo por ter tomado a vacina e minha mensagem que eu daria para quem ainda não tomou, para quem está resistente a tomar. Aí ele falou que ia passar no SBT. Aí ontem eu fiquei o dia todo lá com o SBT ligado lá, não passei no SBT, não. Sacanagem, né? Me trollaram lá legal. Sacanagem. Mas é isso aí, gente. E, de novo, se vocês tiverem dúvida da resposta de vocês da Avion e tal, me perguntem que quinta-feira é o dia de vocês, tá? Eu acho que vai ser o conteúdo... As 2 horas da aula toda vai ser com vocês, mas se sobrar tempo, eu vejo algum exercício que envolva combinação com repetição. Eu passaria uma Avion para vocês hoje, eu acho, pelo cronograma, ou seria na quinta? Não é quinta, não é hoje não, esquece. É quinta-feira, tá? É isso, quinta-feira eu passo uma outra avião, e aí vai ser uma avião mais simples, não vai ser isso com apresentação nem nada, não. Tá legal? Mas é isso aí, se preparem, e qualquer coisa manda e-mail aí, tá? Valeu? Então falou, gente. Boa noite pra vocês. Tudo de bom aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite.